amiga, olá amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui hoje dando prosseguimento ao nosso estudo da obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Pois bem, esse livro maravilhoso, nós estamos estudando agora o volume 1 e hoje vamos dar prosseguimento a isso, estudando o capítulo A Genealogia de Jesus. Olha que interessante, né? Pastorino, como sempre, nos convida a tentar compreender a simbologia que está por trás da questão da genealogia de Jesus, que é apresentada tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. De maneira diferente, é bom que a gente fale disso, já já a gente vai explorar essas diferenças, vai tentar compreender uma perspectiva mística, uma perspectiva simbólica, bem ao gosto de Pastorino, apesar de que algumas pessoas não gostem muito desse olhar místico, mas ainda assim é interessantíssimo. Aliás, o próprio Pastorino levanta uma hipótese que eu acho brilhante, maravilhosa, e eu penso em algum dia, quem sabe, trazer para mim essa tarefa de explorar essa sugestão colocada por Pastorino, de tentar compreender quem é quem naquela genealogia de tantos nomes, todas aquelas histórias de maneira tão interessante. Seria realmente um grande desafio, porque são muitos nomes, né? Então a gente provavelmente teria um bom trabalho aí pela frente para estudar, para poder compreender. Bom, como eu dizia, o capítulo se chama Genealogia de Jesus e é iniciado por Pastorino no capítulo 1 de Mateus, dos versículos de 1 a 17. Então é colocado que Mateus inicia o texto trazendo, né, a fala de que, na verdade, seria um livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Farés e a Zará. Farés gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Jobed, Jobed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Davi gerou a Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abia, Abia gerou a Azá, Azá gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Osias, Osias gerou a Joatão, Joatão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, o chamado Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14,
Também desde Davi até o exílio de Babilônia, são 14 gerações, e desde o exílio em Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Lá em Lucas, no capítulo 3, versículos de 23 a 38, é colocado: ora, o mesmo Jesus, ao começar seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo filho, como se pensava, de José, filho de Eli, de Matate, de Levi, de Meique, de Janal, de José, de Matatias, de Amós, de Naum, de Esli, de Nagal, de Maate, de Matatias, de Semei, de José, de Jodá, de Joanã, de Reza, de Zorobabel, de Salatiel, de Neri, de Melqui, de Ade, de Cozã, de Elmadã, de de Jesus, de Eliezer, de Jorim, de Matate e Levi, de Simeão, de Judá, de José, de Jonã, de Eliaquim, de Melca, de Mená, de Matata, de Natã, de Davi, de Jessé, de Jobed, de Boaz, de Sala, de Naasson, de Aminadab, de Admin, de Arni, de Esrom, de Fares, de Judá, de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Tará, de Nacor, de Seruc, de Ragaú, de Faleque, de Eber, de Sala, de Cainã, de Arfaxad, de Sem, de Noé, de Lameque, de Matusalém, de Enoque, de Jared, de Malelel, de Cainã, de Enos, de Sete, de Adão, de Deus, conforme observamos. Não é só a ordem inversa que faz diferir essas duas genealogias, como diz Pastorino. Os nomes são diferentes, né? Os nomes variam. E para a gente ter uma ideia real, a gente vai alinhar as colunas, duas genealogias, dando primeiro ao de Lucas e ao lado a de Mateus. A gente vai encontrar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá dando para ver? Pronto. Pastorino mostra com as colunas a comparação desses dois modos de mostrar a genealogia de Jesus. E é interessante que você vê que são diferentes mesmo. São bastante diferentes, né? Então a gente vai gradativamente enxergando essas diferenças e vai ver que, na verdade, existem separações aqui e são inversas, né? São duas genealogias invertidas. E tem nomes diferentes, existem pessoas diferentes que são colocadas. É interessante, né? Por que isso acontece? O que será que tem aí dessa diferença? Primeira coisa, quando você lê e compara, você faz essa pergunta, né? Por que dessas diferenças? O que realmente acontece aí? E se você fizer um estudo historiográfico, você vai perceber que existem também diferenças em termos do que está escrito nos textos do Velho Testamento, né? Existem outros nomes, nomes diferentes, pessoas diferentes, colocações diferentes, funções diferentes. E aí a gente fica se perguntando, mas por que será que existe essa diferença, essa divergência entre os dois textos, entre as duas formas de encarar, né? Por que será que existe essa diferença tão marcante aí entre os dois evangelistas, né? O que será que acontece que tem essa diferença? E aí Pastorino, levantando essa questão, ele vai aprofundar, né, nessa pergunta, trazendo algumas contribuições. As hipóteses dele, que são interessantíssimas, né, são bem peculiares, muitas delas a gente vai pegar com uma certa resistência, mas sem dúvida alguma tem algo para a gente aprender com isso, né? Pastorino diz que na lista genealógica de Mateus a gente encontra a divisão em 3 séries
que são salientadas pelo próprio Mateus, de 14 nomes cada uma. Embora na terceira a gente só chega ao número 14 aí se contarmos na série o nome de Maria, que não é colocado, né? Então isso forma um total de 42 gerações, ou seja, 6 vezes 7. E aí note-se que as letras hebraicas do nome de Davi somam 4 mais 6, que é 14, mais 6 mais 4, que é 14. E na lista de Lucas, cuja primeira parte do versículo 23 será comentada depois, no vídeo mais à frente, existe uma grande divergência de nomes, chegando a um total de 76 nomes entre Abraão e Jesus. Então Lucas nos dá 56 nomes, ou seja, são 14 nomes a mais do que Mateus. Então a gente vê que existem nomes repetidos também, como de Matate, de Levi, que são repetidos 2 vezes, na mesma ordem, nos versículos 24 e 29, podendo aí se tratar de um engano do copista. Importante colocar isso, né? Tanto assim que Júlio Africano, na Patrologia Grega, no volume 20, e Eusébio, na Patrologia Grega, no volume 22, e também Ambrósio, na Patrologia Latina, no volume 15, assim como também no manuscrito C, não trazem essa repetição. Olha que importante essa fala. Então, provavelmente é um erro de copista. Então, existe aí, né? Por que alguns intérpretes no texto, né? Alguns exegetas vão dizer que Lucas reproduz a genealogia de Maria, porque no início é colocado o quê? Jesus, filho, como se pensava de José, ou seja, era filho de Reli, etc. e tal, por intermédio de Maria. Embora aí nesse caso seja estranho que o evangelista não citou o nome da própria Maria, não cita o nome da mãe de Jesus. Então é de se notar aí que Abraão, lá de 1921 a.C., a Davi, que é 1078 a.C., passaram-se 843 anos, o que corresponde a cerca de 28 gerações e não 14. De Davi, que 1878 a.C., até o cativeiro da Babilônia, que é 606 a.C., passaram-se 472 anos, ou seja, cerca de 15 gerações, e não 14. E do cativeiro da Babilônia, 606 a.C., até Jesus, passaram-se 600 anos, ou seja, cerca de 20 gerações, e não 14. Então, qual é a razão dessa divisão, entre aspas, aí, cabalística de Mateus? A gente observa que, na verdade, Mateus suprimiu diversos nomes que constavam nas listas oficiais dos rabinos e mesmo do texto bíblico, né? Por que Mateus suprimiu esses nomes? Então, o estudo que a gente acabou de fazer com esse texto, que nos deixa tantas perguntas, entre aspas, sem resposta lógica, sem resposta histórica, vai nos levar a conclusões mais profundas, né? Porque antes de atingir o grau de elevação indispensável ao grande encontro interno com o Cristo interno, a criatura humana, nas palavras de Pastorino, necessita ter passado por inúmeras experiências terrenas em vidas sucessivas sem conta. Então, de qualquer forma, o número 42, para o qual Mateus chama a nossa atenção, e que nada tem de histórico, nos revela a divisão de 3 séries de 14, ou seja, 6 séries de 7, divididas de 2 em 2. Então, Pastorino interpreta como sendo o quê? Como sendo um processo evolutivo espiritual, depois que a gente atinge o reino nominal, dos 2 primeiros graus, corpo físico e duplo etérico, em 7 períodos cada um. 2 do segundo grau, que no caso é o corpo astral ou o corpo das emoções, e o intelecto, cada um novamente com 7 períodos, e 2 do terceiro grau, com o corpo mental e o corpo causal, com 7 períodos cada um. Olha que interessante. Aí depois que tudo está em ponto, é que a criatura pode atingir o grau supremo, o 7º grau, que ainda permanecerá por mais 7 estágios, completando uma série mística de 49, 7 vezes 7,
que é 49, para passar ao grau superior de libertação final das encarnações do mundo animal de provações evolutivas. Então, Pastorino diz que, de qualquer modo, são numerosas e variadas as encarnações que precisam ser vividas. E o mais interessante na fala de Pastorino é o versículo final da série, na qual está resumida a fase final da evolução. Jacó, o homem comum, gerou a José, o intelecto, esposo de Maria, ligado à intuição, da qual nasceu Jesus, a individualidade, o chamado Cristo, o eu interno. Então, com essa explicação, a gente não quer, na verdade, dizer em absoluto que Jesus tenha encarnado nesses elementos que são citados, né? Não podemos dizer que esses foram Jesus na encarnação. Não, são ascendentes de Jesus. Então, nada disso, na verdade, o que tem ali é um simbolismo, a fim de que a gente consiga compreender que um espírito imaturo, não desenvolvido ainda, não vai poder penetrar o pórtico do encontro com o Cristo interno. Antes disso, ele deve passar por toda a escala evolutiva humana. E aí Pastorino diz que daí o cuidado de todos os mestres, inclusive de Jesus, de não dar o que é santo aos porcos, né? A pérolas aos porcos, como diz Mateus. Então, é preciso revelar as coisas aos pequeninos, aos humildes de coração, escondendo-as dos sábios, como diz Mateus também no capítulo 11, versículo 25. Então, quem julga saber tudo ou saber muito está tão inchado de vaidade que não consegue perceber a voz de Deus, o espelho e o exemplo da humildade máxima que a gente pode conceber. Então, Pastorino que diz que nessas vidas que vivemos, nós experimentamos todas as situações dentro do nosso raio específico, da riqueza à pobreza, da posição social elevada à humildade, da atuação virtuosa às tantas quedas que nos ensinam a humildade, passando inclusive por vezes a corpos masculinos, corpos femininos. Então, por isso é que a gente vai ver nos ascendentes de Jesus, de todas as castas, vai ter reis, vai ter mendigos, vai ter mulheres virtuosas, vai ter meretrizes, vai ter senhores, vai ter escravos. Por quê? Porque a experiência tem que ser completa. Seria possível, mas nos alongaríamos muito em aprofundar o estudo, examinando e analisando o significado de cada um desses nomes citados, de todas as suas posições sociais e históricas. Mas é preciso que a gente, na verdade, tenha a humildade de reconhecer a nossa dificuldade. Vejamos alguns. Né? Mateus, ele cuidou de sublinhar as divisões com os nomes extraídos da história. E assim ele nos dá o ponto de partida. Ou seja, os primeiros passos da centelha divina no homem, em Abraão, no caso Abram, que começa, né, que é o primitivo nome, que significa pai da exaltação, mas que posteriormente foi mudado de Abram para Abraão, que significa pai da multidão. O Ab, né? Ab é pai. Observe-se aí que Abram, do radical Brahma, do hinduísmo, se a gente dividir também Abram, que é significado do pai Ram, o pai Ra dos egípcios. Ou seja, o pai da multidão, que na verdade é a origem da matéria que se multiplica na separatividade, onde se inicia o processo evolutivo, onde se desenvolve o corpo físico e o duplo etérico, né, o mineral e o vegetal. E aí o segundo grupo, no caso, é iniciado mais adiante com Davi, cujo nome significa o bem-amado, como a gente já falou anteriormente. Então, o princípio e o desenvolvimento do corpo astral, que é o nosso lado animal, a sede das emoções, do amor, e também do intelecto, né, que refere à questão hominal, fazendo chegar ao clímax das emoções e do raciocínio. Então, recordemos-nos do início da vida de Davi, que foi como um pastor, amando os animais e vivendo entre eles. E ao final da sua vida, na verdade, ele vive como um rei,
um rei da criação, um homem intelectualizado, um autor lírico dos salmos, em que ele canta intelectivamente a glória de Yahvé. Já o terceiro período retrata aí o espírito nos dois últimos passos, quando, desejando se libertar, ainda se vê preso ao cativeiro de Babilônia. Babel, é bom que se lembre, a gente lembra, né? Significa confusão. São os estados de dúvida, os estados de inquietação, de hesitação do intelecto, que sente não ter capacidade de compreender nem de explicar o que é divino, quando na verdade descobre que tudo aquilo em que até então acreditou há milênios como sólida e dura, como algo sólido e duradouro na matéria, é de fato ilusório, é passageiro. Então, como diz Pastorino, o cativeiro da Babilônia só chega no final da era de Davi. Isto é, quando estamos bem desenvolvidos nas nossas emoções, no nosso intelecto, o espírito pode descobrir que se acha, na verdade, em cativeiro, numa bagunça interna, numa Babel interna, né? E até então ele adorava a sua gaiola dourada, seu corpo físico, sua intelectualidade, mas feita essa descoberta fundamental, passa então a sentir a prisão e passa então a querer se libertar dessa prisão. O espírito então volta a viver na terra prometida e, embora ainda prisioneiro do corpo, ainda prisioneiro das sensações físicas, ele sabe que pode escapar de seus domínios, sabe que pode conseguir se deslumbrar, abandonando conscientemente os veículos inferiores e vivendo na luz gloriosa dos veículos da individualidade. Começa aí então a sua preparação mais minuciosa para um grande encontro e a libertação final. Então, atingido esse grau, Pastorino salienta que a mente e o corpo causal, né, é que o sexto já estará a criatura, na verdade, apta para o passo definitivo, para o nascimento de Jesus, o chamado Cristo, né, podendo dizer finalmente, eu e o Pai somos um. Então, passemos a Lucas, que nos dá 76 gerações de Adão a Eli. E recordemos que a palavra Adão, que vem do hebraico Adam, tem simplesmente o sentido do substantivo comum homem. Né? Basicamente significa homem, que vem na verdade, vem de barro, né? Que é a palavra em hebraico. Então, a gente vê que é um homem comum. É a criatura que sai do reino animal para o reino nominal, atingindo a fase humana, a fase adâmica. E aí ele se encontra na contingência de ter que subir a escala evolutiva até o Cristo, superando 7 graus de 11 passos. Então, são os mesmos 7 passos de Mateus, apenas fazendo-nos notar que, na verdade, cada um desses 7 passos compreende muitas encarnações. E aí é o número 10, né? Muitas 10 encarnações. E mais uma. 10 mais uma. Ou seja, inclusive o 7º grau que Mateus ensina a desenvolver-se após o encontro e que Lucas diz só se dá após mais 10, muitas, né, na verdade, encarnações com buscas intensivas. De tudo isso que a gente pode perceber como sendo algo muito cabalístico, mas na verdade corresponde à realidade interna de nosso complexo microcosmos, a gente deduz que o caminho a seguir é exatamente o caminho que Jesus veio nos ensinar com seu exemplo pessoal. E que tão bem foi interpretado e ensinado a nós sob o véu da letra nos livros sagrados. Logicamente, os caminhos são muitos, né? Quem pode marcar o caminho da águia no céu, como diz Provérbios, no capítulo 30, versículo 19. E assim também as lições variam ligeiramente de autor a autor, mas isso não significa necessariamente uma contradição, a não ser para aqueles que, não conseguindo
vislumbrar, né, a tudo que tem para aprender, se permanecem agarrados à letra como a tábuas de salvação. Paulo nos adverte que até o dia de hoje, na leitura do Antigo Testamento, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é tirado. Contudo, até hoje, sempre que leem a Moisés, está posto um véu sobre o coração deles. Mas todas as vezes que algum desses se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Está lá na segunda epístola aos Coríntios. E isso é porque nós somos ministros não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Também lá na segunda epístola aos Coríntios. Isso tentamos fazer agora para o grande público, na verdade, levantar uma ponta do véu da letra que encobre as tantas belezas que estão ocultas sob os hierogramas dos primeiros discípulos de Jesus, o nosso mestre por excelência, o Cristo manifestado, o Filho de Deus em forma humana. E assim, como diz Pastorino, esperamos que esse mesmo Cristo desperte de seu sono milenar em cada um de nós, que possa despertar nos fazendo seus instrumentos fiéis, para que o manifestemos entre os homens como as cartas de Cristo escritas nas tábuas de carne de nossos próprios corações. Novamente na segunda epístola aos Coríntios, Paulo traz isso. Então que as bênçãos do Mestre Jesus acolham nossos sinceros propósitos de que nós possamos ser cartas de amor de Deus onde quer que estejamos. Então, um grande abraço. Semana que vem a gente está de volta. Fica bem. Tchau, tchau.